Pai do Senhor, queridos, bom dia. Nós estamos aqui, começando um pouquinho mais cedo, às 10 horas e 8 minutos, na nossa palavra de esperança. Quero agradecer você que está conosco, porque hoje nós temos um tempo muito resumido. Estou com a reunião marcada a partir das 10h15, 10h20 da manhã, com a nossa diretoria em Recife. E por isso eu quero compartilhar rapidamente uma palavra do Senhor para o nosso coração, que está no Salmo de número 66. Essa foi a palavra da nossa reflexão hoje, né? No versículo 20, que diz assim: Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse salmo de Davi, a gente encontra aqui um salmo de gratidão a Deus por vários motivos. E Davi encerra esse salmo glorificando a Deus por ter as suas orações atendidas. E nesse salmo a gente vê Davi relatando as grandes obras do Senhor na sua vida, e inclusive ele relembra os milagres do Senhor que foi realizado enquanto o povo de Israel estava saindo do Egito, passando pelo deserto, né? Quando eles viram a beleza do mar se abrir, quando o povo de Israel chega em frente ao Mar Vermelho, e ali Moisés então clama ao Senhor, e o Senhor diz: Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, mesmo diante de um mar bravio, e atrás deles estavam ali também os egípcios. E a gente vê, queridos, que Davi então relembra dessa maravilha. Você já imaginou a alegria de vermos um milagre acontecendo em resposta a uma oração? Então daí já dá para você imaginar a alegria que teve o povo de Israel e o espanto por ver uma coisa tão extraordinária acontecendo naquele momento, quando o povo então está diante realmente de Deus, ou diante do Mar Vermelho, e Deus então faz com que o mar se torne em duas colunas, abrindo o caminho ali no meio do mar, e Israel passou. A Bíblia diz que do outro lado, Miriam então celebrou ao Senhor, cantando louvores realmente a Deus por aquele maravilhoso feito. Abriu o mar, o povo de Israel passou a pé enxuto, e depois Deus fecha o mar, destruindo ali a Faraó e os seus cavaleiros, certo? Então, Davi encerra esse salmo glorificando o nome do Senhor, dizendo: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Irmão, não tem coisa mais gratificante para a vida daqueles que servem a Deus do que ver as suas orações respondidas. Nós vemos que Deus é um Deus que responde à oração, porque Ele é o poder por trás da oração. E a Bíblia nos mostra que o próprio Jesus Cristo nos ensina a orar. Os discípulos pedem a Ele que o ensine a orar, e Jesus então traz o modelo da oração através da oração do Pai Nosso. Então a oração, queridos, é uma ordem de Deus. A oração é o meio pelo qual Deus faz maravilhas quando realmente o seu povo ora, porque Ele é um Deus que ouve realmente a oração, certo? Davi, no verso 19 desse mesmo salmo, ele disse: Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Deus é um Deus que ouve a oração. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a orar. Qual é a tua dificuldade? Quais são as tuas necessidades? Que milagre você precisa que Deus realize na tua vida? Eu quero dizer que Deus pode fazer isso, certo? Deus é um Deus de milagre, e milagres são coisas extraordinárias que só o Eterno pode realizar, e Ele realiza em favor dos seus servos.
Na Bíblia nós encontramos várias coisas extraordinárias que Deus realmente realiza em resposta à oração do seu povo. Nós vimos aqui no Mar Vermelho, em resposta ao clamor de Moisés. E nós vemos também lá na frente Deus fazendo a mesma coisa quando Josué está adentrando a terra prometida. A Bíblia diz que ele chega em frente ao Jordão. E em frente ao Jordão, o Jordão estava transbordando de vários dos lados. E ali Josué precisava passar para estar começando a tomar as cidades. No capítulo de número 3 de Josué em diante, a gente vai ver ali as conquistas de Josué, e ele tinha um grande obstáculo pela frente, era agora o Rio Jordão. E como aconteceu 40 anos atrás, quando o povo então saiu do Egito, aquela geração passa a ver também o milagre de Deus realizado ali no Rio Jordão, quando então Deus orienta Josué a colocar os sacerdotes levando a arca, e quando eles tocam as águas, a Bíblia diz que mais uma vez uma coisa extraordinária acontece. Então ali o Jordão também, queridos, fica dividido em duas partes e o povo de Israel passa a pé enxuto. Milagre, queridos, é coisa de Deus. Milagre somente Deus pode fazer, e Ele faz em resposta às nossas orações. E quando o milagre acontece, o que é que Deus espera de nós? Primeiro, que nós coloquemos então um memorial, para não esquecer do que Ele realizou em resposta à nossa oração. Agora, para que isso serve, o memorial? O memorial pode ser um culto de ação de graça, o memorial pode ser um registro, um memorial, queridos, pode ser um testemunho que você realmente dá e coloca algo para se lembrar, para contar também da geração futura o que Deus faz em resposta a uma oração. Nós vemos que Davi, ele fez realmente uma oração e Deus lhe respondeu. E ele passou a lembrar do que Deus realmente fez no passado com o seu povo. A Bíblia diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que é que nós podemos trazer à memória em tempos de crise, em momentos em que nós precisamos de um milagre? Nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus fez no passado. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Esse Deus do passado, que agiu no passado, é o mesmo Deus que age no presente. E você que é servo de Deus, que está precisando de um milagre, lembre-se que o meio é a oração. Deus, ele atende a oração, queridos. Ele ouve a oração de um justo. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por quê? Porque Deus é o poder por trás da oração. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Rio Jordão. Que milagre, que coisa extraordinária precisa acontecer na tua vida para suprir uma necessidade tua, para solucionar um problema que você está realmente atravessando. Eu quero dizer que Deus, o teu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, diz a palavra do Senhor. Porque o seu poder é manifesto por meio da oração na vida daqueles que têm comunhão com Ele, por meio de Jesus, na vida daqueles que crer nele, na vida daquele que crer no seu poder. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus não é o só poderoso, Deus é o Todo-Poderoso. Não existe outro Deus além dele. Ele faz coisas grandiosas, fez no passado, faz ainda hoje e vai continuar fazendo em resposta à oração dos seus servos. Por isso, ele sempre, na sua palavra, está motivando os seus servos a clamar a ele. Jeremias, Deus falando através do profeta Jeremias, diz no capítulo 33, verso 3: clama a mim,
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Creia no Senhor Deus Todo-Poderoso. Levante a sua voz em oração, dobre os seus joelhos e clame. Clame por aquilo que você tem necessidade. Clame pela tua família. Clame pelas pessoas realmente que são necessitadas. Clame pelo Brasil. Clame pelo Brasil, porque Deus é o Deus que abençoa o seu povo. E a Bíblia diz, queridos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, quer dizer, feliz é a nação que tem Deus como o Senhor. E esta nação, ela é abençoada. E ter Deus como o Senhor significa ter a sua palavra em alta estima. Significa andar e se conduzir dentro dos seus princípios e dos valores que ela realmente nos ensina. Então, queridos, quando realmente um homem e uma mulher resolve então andar na presença de Deus, tendo Ele como Senhor, ela pode orar, porque Deus ouve. Pode buscar a sua presença, porque Deus se faz achar. Pode então clamar, interceder por um milagre, porque Deus é Deus de milagre. Você vai ver muitas coisas sobrenaturais ao ler a Bíblia em resposta à oração daqueles que clamaram ao Senhor. Mas você não só apenas pode ver muitos milagres Deus realizando, mas você pode experimentar o milagre de Deus na tua vida, o milagre de Deus na tua família, quando você se dispor realmente a orar. Se dispor a orar. Mas para ter resposta da oração, você precisa estar, queridos, você precisa estar cumprindo as condições da oração para que ela possa ser respondida. E talvez você pergunte, pastor, quais são as condições da oração para que ela possa ser respondida? Primeira condição, você deve orar somente a Deus. Jesus Cristo diz na oração do Pai Nosso, quando orares, então entra realmente no teu quarto, fecha a porta, e ora assim, Pai Nosso que estás nos céus. Que Jesus está dizendo é que a nossa oração deve estar sendo direcionada somente a Deus, porque Ele é o Criador, o governador e o sustentador de todas as coisas. Nada acontece sem a sua vontade, então você precisa estabelecer esta condição. Tem gente que está orando a João, a Maria, a José, certo? Esses não devem ser o alvo da nossa oração. Não, nós devemos entender que Jesus diz que a nossa oração deve ser direcionada a Deus. A segunda condição da oração é que, queridos, nós precisamos estar reconhecendo os nossos pecados e confessando diante de Deus. Porque se o nosso coração abrigar o pecado, Deus não ouve a ponto de responder a oração. O próprio Davi diz nesta palavra aqui, nesse Salmo 66, versículo 18, se eu no coração contemplara o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Então, quando o cego que foi curado por Jesus, certo? Estava diante das autoridades, que aqueles religiosos perguntaram a ele, lá em João no capítulo 9, quem foi que te curou? Ele disse que foi Jesus, e eles então perguntam, como é que um homem pode fazer esses milagres, certo? Ele disse, eu não sei. Vocês sabem que Deus não ouve a pecadores, mas este me abriu os olhos. Jesus abre os nossos olhos para entender as condições para uma oração respondida. E a primeira é orar a Deus. A segunda é confessar os pecados. A Bíblia diz que todos os dias nós pecamos, mas nós devemos entender que Deus, queridos, Ele é um Deus que perdoa. A Bíblia diz, se confessardes os vossos pecados, então Deus, a Bíblia diz, Deus nos
perdoa. Deus nos purifica por meio de Jesus Cristo, né? A outra verdade que a palavra fala sobre o pecado é: aquele que encobre o seu pecado nunca vai prosperar, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Está lá em Provérbios 28, verso 13, né? O apóstolo João diz: olha, se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, nos limpar de toda iniquidade. Então, o pecado confessado, queridos, arrependido, é pecado perdoado, porque Deus nos perdoa. E quando nós confessamos os nossos pecados e somos perdoados por Deus, a Bíblia diz que Deus, queridos, Ele então agora abre o seu coração para ouvir a nossa petição. Deus ouve a nossa petição e ali nós podemos levar a Ele o nosso pedido em oração. O próprio Jesus Cristo diz: pedi e dá-se-vos-á. Batei e abrir-se-lhe-á. Buscai e encontrarei. Mateus 7,11. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Está falando dos céus, né? Está falando da resposta do céu à nossa oração. Então, primeiro, orar a Deus. Segundo, confessar os pecados. Terceiro, apresentar a nossa oração e nosso pedido a Deus. E quarto e último lugar, que é o mais importante, é pedir no nome de Jesus. Por que, pastor, pedir em nome de Jesus? Porque a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele está ali. Quando nós pedimos no nome de Jesus, então Ele intercede, porque está sentado à direita de Deus por nós, e Deus nos responde. Por quê? Porque aquele que venceu a morte, o inferno e o pecado está à direita dele, e este é o Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. Por isso eu digo, Deus só reconhece oração em nome de Jesus, ok? Então é importante você saber dessas coisas, entendendo que Deus é um Deus de milagre. Quando o milagre acontece, há uma grande alegria no nosso coração, queridos. Quando isso acontece, nós devemos bendizer e exaltar o nome do Senhor e também dar testemunho do que Ele realizou. Davi diz no Salmo 66, versículo 5, diz: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens, né? No outro versículo ele disse: vinde, no versículo 16, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei, diz a palavra do Senhor. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça, né? E nós entendemos que Deus nos dá porque Ele é gracioso e misericordioso. Por isso, queridos, entenda isso. Deus é um Deus de milagre. Ele realiza milagre em resposta à nossa oração. Ele é o Deus do impossível. A condição da oração é porque toda oração deve ser direcionada somente a Ele, certo? Na oração devemos lembrar dos nossos pecados, o que temos feito que não agrada a Deus, e confessá-lo. E depois de confessarmos, nós devemos crer que Ele nos perdoou naquele momento, né? Depois nós devemos apresentar a nossa petição, queridos. E por último, nós devemos crer que Ele é um Deus que responde à oração daqueles que clamam com fé. Ele é Deus. Creia nele, busque a Ele, não há impossível para Ele. O que o homem não pode fazer, Deus faz. Creia em Deus. Toma posse da bênção de Deus na tua vida por meio da oração e por meio da fé. E procure andar de acordo com os seus mandamentos. Por quê?
porque Davi disse: se eu no meu coração contemplasse o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Lembre-se, Deus é santo. O pecado não persiste diante dele. E ele diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Esta santificação se dá por meio de Jesus Cristo. Ele nos separa quando nós confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E Ele faz uso de nós para a glória de Deus. Deus te abençoe nesta manhã. Hoje nós começamos um pouquinho mais cedo, porque agora nós vamos participar de uma reunião online com a diretoria da nossa convenção em Recife, e eu faço parte dessa diretoria. Por isso comecei um pouquinho mais cedo, mas não deixei de trazer uma palavra de esperança para você. Essa palavra de fé. Que você guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ser abençoadas. E amanhã nós, se Deus quiser, estaremos de volta para abençoar a tua vida, no nome do Senhor Jesus, certo? Eu quero ter uma palavra de oração. Deus, obrigado por essas vidas que receberam esta palavra de vitória que Tu nos colocaste no coração nesta manhã. Uma palavra breve, mas nós acreditamos que é uma palavra que vai despertar a fé, que vai despertar, ó Deus eterno, a esperança, e que trouxe uma instrução, ó Deus, sobre a oração que Tu desejas que nós realmente façamos. Tu és um Deus de milagre. Eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro a esta vida e de encontro à sua necessidade. Tem coisas que eles não conseguem, ó Deus, resolver e nem alcançar. Alguns talvez já tenham procurado vários meios, mas não conseguiram. Eu quero te pedir, Deus, que Tu, como agiste no passado, através do povo de Israel, abrindo o Mar Vermelho, abrindo também, Senhor da Glória, ali o Rio Jordão, e eles passaram a pé enxuto, celebraram o Teu nome do outro lado. Assim também nós oramos, para que o Senhor faça um milagre na vida dessas pessoas, que estão, ó Deus, precisando de alimento, que estão precisando de saúde, que estão precisando, Senhor da Glória, de uma solução, de um problema, Senhor, na justiça. Que o Senhor possa ser seu advogado, que o Senhor Jesus possa agir como médico dos médicos que é, trazendo cura para essa enfermidade. Que o Senhor possa trazer provisão, Senhor da Glória, e abrir porta de trabalho para aqueles que estão desempregados, mesmo nesse tempo de crise, Pai, para que eles possam saber que Deus é o Deus de milagre e que age quando o homem não pode agir. No nome de Jesus, abençoa o comerciante que está passando por dificuldade nesse tempo. Deus age no Brasil, no controle do coronavírus, para que possa voltar à normalidade. Abençoa, Senhor da Glória, em nome de Jesus, estas vidas. Eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aí por todos vocês que estão aí ligados conosco, né? Já estão me chamando aqui para a reunião, e eu quero mandar um abraço para o pastor Elândio, que está ligado, para a irmã Eva Vilma, né? Eva Vilma, também para a irmã Nina, que está também assistindo, a irmã Socorro Silva, Deus abençoe, Adelaide Sá, certo? A nossa irmã Aparecida Silva, né? Fátima Martins, Deus abençoe também, irmão Antônio também. Obrigado aí pela audiência. Irmã Jéssica Delboni, um abraço, Deus te abençoe, querida. E também a irmã Adriana Vasconcelos, né? Lá na drogaria Socorro, né? Nossa irmã Aparecida, irmã Cida, a costureira, né? Lá no bairro do Santa Margarida. Deus abençoe a irmã Naide também. Um abraço aí também para a irmã Andressa, que também está ligado aí conosco, e todos vocês que eu não pude aqui chamar o nome, certo? Eu quero agradecer aí para nossa irmã Maria Aneida, Flávia também, Flavinha Filgueira. Deus abençoe no nome de Jesus, tá certo? Compartilhe esse vídeo, se ele abençoou sua vida, dê um like também, dê um ok,
mande também para outras pessoas, certo? Nos ajude quanto a o nosso canal no YouTube, tá certo? Nos ajude, entre lá, Igreja Batista Missionária, e se inscreva para a gente alcançar os 1000 inscritos, para que possamos transmitir também através do celular nessa plataforma, tá bom? Então Deus abençoe vocês, até amanhã, no nome de Jesus, tá certo? Que Deus te ajude e te guarde.